Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Resistência em Musgo, de Diana Pasquim. Eu narrei o conto de abertura do meu livro, que foi publicado pela editora Literalux em agosto, neste mês, e que está prestes a ter o lançamento físico na nossa cidade, em Pato Branco, Paraná, no dia 13 de setembro. A gente entrou em contato aí com a autora, pegou uma autorização para fazer o conto dela. Ela aceitou e ficou muito feliz. Na verdade, o Lucas me venceu, gente. Ele teve que me convencer. A Diana não queria que trouxesse o conto no podcast, mas isso é ela como autora falando, mas como aqui um dos diretores do Leitura de Ouvido, eu acho que o conto tem um potencial que encaixa muito dentro aqui da proposta do podcast. Então a gente está trazendo o conto Resistência em Musgo, do novo livro Verde Amadurecido, da Diana Pasquim. E no final a gente fala para você como que você pode adquirir o livro, se esse conto te interessou. E esse episódio é um oferecimento da editora do livro da Diana, que é a Literalux. Boa leitura! Resistência em Musgo, de Diana Pasquim. Certo dia, o homem emergiu do sonho como de um deserto viscoso. Olhou a luz vã da tarde que de imediato confundiu com a aurora e compreendeu que não sonhara. Jorge Luiz Borges, página 48. As 3 enormes vidraças da frente contrastavam com o seu comportamento recluso. Por serem 3, é possível imaginar a extensão inadequada daquele casarão para um homem de 76 anos viúvo. A luz entrava todos os dias, naturalmente, então ele nunca as abria. Frequentemente fechava as cortinas. Por isso também, encerrado em si mesmo, via pouco seu próprio jardim, partido em 2 vastos lados de gramado pela escadaria frondosa ao centro. A casa ficava elevada do nível da rua e a velha tinta dava um tom verde musgo desbotado. O jardim e a fachada abandonada se camuflavam. Era quase um disfarce que provocava mistérios na rua. Depois de um certo tempo, tantas vivências e acontecimentos devastadores, não havia mais motivo para estar vivo. Acovardado de governar seu destino, ele amanhecia e adormecia à espera do momento em que faria a passagem do corpo físico para o espiritual, da sensação de largar-se da carne doída e maltratada, aquele corpo esquálido que recebia o mínimo de higiene, aquele rosto enrugado que não suportava mais se olhar no espelho, para o reino dos céus, porque ele tinha alguma crença, sonhava em reencontrar a mulher e voltarem a ser felizes, construir planos em outra dimensão. Queria livrar-se daquela gente toda enxerida que espiava quintal adentro sua sombra de vida. Só a sombra daquele homem restava aos outros. Não que fosse demasiadamente velho, era apenas desmedidamente desistente das relações sociais, da cordialidade. Tinha uma resistência ao outro, mas era porque mal suportava a si próprio. A gana de mudar de status era tanta que se esforçava para não ser mais vivo. Só que seu corpo era morno e ainda pulsava. A vizinhança sabia da existência do viúvo, embora alguns já o dessem como morto, de fato. Puxa, achei que ele já tivesse morrido. Vez em quando alguém dizia. Quase nunca era visto e quando isso acontecia, assemelhava-se mais a um fantasma que a um senhor envolto num casaco esverdeado. O musgo crescia dentro de seu coração, prendia os sentimentos, sufocava a entrada do ar na raiz de seu sentir. Era inútil resistir a esse aprisionamento, nada tinha graça. Era a clausura que ele queria, assim também não aborrecia os outros, não que se preocupasse com o próximo, desejava apenas ser nada.
Ao mesmo tempo, seguia ramificado naquela casa, a única lembrança palpável de um passado distante e feliz, do ponto de partida de sua existência como homem, dos tempos em que não só as paredes rangiam, mas também dois corpos que se amavam, intensos, sem interrupção, sem rebentos para chamar de seu ou desprezar atenção. Aquele ser râmeo deixava o mato crescer à solta, como que para soterrar a si próprio, pois não se incomodava com nada, nem ninguém. Apenas uma vizinha havia conhecido sua saudosa Adele, e um pouco daquele homem em vida, há 30 anos, e era sua ponte com o mundo externo, a única que ainda não havia sido destruída. Uma vez ao ano, ela pessoalmente contratava um serviço de jardinagem para desenterrar o vizinho viúvo das ramagens frondosas que se espalhavam nos 2 muros, e a grama agigantada que inibia a passagem. Fazia isso também por si mesma, para afugentar peçonhentos. Era ainda em respeito às décadas de amizade com a saudosa Adele. Foram intensas companheiras de infância e ela assustou-se quando a amiga se casou com alguém tão hermético. Foram felizes durante 26 anos. Casaram-se jovens, viveram, ergueram a casa grande, apropriada para uma família extensa. E não tiveram filhos. Adele se fora e ela ficou com a proximidade do vizinho. Só, homem só, sem brechas. Apenas 2 vezes ao mês ele saía, na hora mais quieta do dia, acessava a garagem pelo interior da casa, acionava o motor da velha Brasília 1976, conservada como relíquia, e partia para o maior supermercado da cidade, nesses que se faz tudo sozinho sem precisar pedir nada ou cumprimentar ninguém. Abastecia-se de 7 garrafas de um bom vinho argentino, uma penca de bananas, uma dúzia de maçãs e 15 empanados. Essas carnes processadas e temperadas com vários condimentos industrializados para facilitar os dias, sem a pretensão de prolongar a vida. Independente do clima do mundo externo, no dia de sua saída usava sempre uma grande jaqueta esverdeada, que camuflava seu corpo emagrecido. Em meia hora estava de volta, em sua fortaleza encerrada, onde beberia meia garrafa de vinho por dia até a próxima quinzena. Era pouco o que fazia, era pouco o que comia, e quietinho resistia, sem incomodar ninguém. Nem abriu os olhos, já ouviu as pequenas vozes, movimento no jardim. Deveria ser amiga de Adele em ação. Havia chegado a data das podas e cuidados, mas dessa vez eram mais barulhentos. Uma voz de criança rindo alto o fez sentar-se rápido na cama. Estava desperto e intrigado. Calçou as chinelas e arrastou-se até um dos trios de janelas. Arredou as cortinas e avistou os 3. Atípico, um casal e uma criança. Menina de cerca de 7 anos, com um pacote de doces na mão. Comia e tagarelava com vitalidade. Aliás, olhava para todos os lados como um raio-x que mirava plantas, seres, pessoas e, sim, abriu um sorriso para ele. Recuou rápido atrás da cortina arriada. Despistei, pensou. Passado 1 minuto, volta a mirar e surpreende-se com a cara da garota na vidraça, soltando-lhe seu sorriso largo. Que susto! Falar com alguém estava totalmente fora de questão, quanto menos uma garotinha. Pisou fundo para o seu quarto e não saiu da cama o resto do dia. Sentiu-se invadido. O crepúsculo já se anunciava quando tornou a calçar as chinelas. Tudo se aquietou. Saiu com o nariz na janela. E não podia ser, havia um pacotinho embrulhado na soleira. No papel pardo destacava-se a caligrafia recém-descoberta, desenhada com ternura. Para o senhor. Assinado Alice. Mas o que é isso? Nem pensou 2 vezes, abriu o lado direito da janela com dificuldade, emperrada pelo ar de musgo que se esparramava do jardim para toda a atmosfera. Apanhou a encomenda, comovendo-se com o que sentiu. O cheiro de verde, de vida, entrou engolfadas pelas narinas enquanto desvirginava o esquadro do janelão.
A grama bem podada, revelando agora a calçada varrida, as cercas vivas cada vez mais altivas, presentes, pulsantes, o quintal todo transformado em surpresa e aquele pacotinho singelo entre as mãos. Tocou e abriu o papel. Eram os doces que a menina chupava com barulho mais cedo, entregue ao sabor diante de seu estupor. Uma lágrima rolou no canto esquerdo. Não havia dado qualquer brecha de acolhida, ensimesmado e enquadrado janela dentro. Não dissera ao menos oi. Tomou meia garrafa de vinho contemplando os doces. Naquela noite banhou-se. Sob o chuveiro pensou amortecido. Havia perdido o que chamam por aí de oportunidade. Um buraco se abria no peito, ao relento. Teve vontade de chorar a perda de Adele, tudo outra vez, sufocado naquela casa gigante, mantida às custas de memórias amadurecidas. Mas agora estava diferente. Não era só uma noite feita de empanado e taça de vinho. Era uma noite com um pacote de suspiros no meio da mesa. Dispensou comer a banana. Adormeceu, sentindo um certo prazer no cheiro do sabonete que recendia de seus braços e da face. Nem abriu os olhos, já ouviu as pequenas vozes. Movimento no jardim, em seu jardim. Tinha que ser verdade, recuperar a oportunidade. Dessa vez faria tudo diferente. Daria oi, acenaria ao menos com a cabeça. Quem sabe, abrisse a janela para agradecer a gentileza. Alice já estava ali quando ele a cortina arredou. Sorriu involuntariamente. Mas o que estava acontecendo? Aquele casal trabalhava fervorosamente agora para podar a árvore. Viu mais 2 crianças passeando pela grama. Alice multiplicada. Sentiu o coração acelerar. A outra jovem dupla também veio em sua direção. Um menino de casaco musgo e uma menina vistosa. E a tagarelice de Alice do dia anterior estava muda. Ela só sorria. Tinha o trio em sua frente. Os galhos da grande árvore começaram a ceder. Uma caiu ao lado do muro, reconfigurou o pátio. Outra desfaleceu próxima ao portão. Um terceiro galho encerrou alguns degraus do acesso à casa. 3 sorrisos, a mão dele no coração. De repente, em meio ao trio angelical, surge Adele e lhe estende a mão. Expirou, deixando maçãs e garrafas vazias para trás. E esse foi Resistência em Musgo, de Dayana Pasquim, do Leitura de Ouvido. O conto de abertura do meu livro Verde Amadurecido, compartilhado aqui com você. Foi... Eu falei, eu sabia que ia valer a pena trazer esse conto, porque esse, se eu não me engano, foi o primeiro, né, que eu li. Acho que foi. E eu, na hora assim que li, eu já me emocionei, claro. E uma das coisas que fez falei, eu vai ter aceitar... que ir pro Leitura de Ouvido, não porque é teu, mas porque... Né, claro, também é porque é teu, né? Porque a gente não costuma fazer de autores que não são de domínio público, né? Uhum. Mas também porque ele encaixa aqui na proposta do podcast, é uma história muito bonita. Você me convenceu lá quando você leu e terminou um pouco emocionado a leitura desse conto. Daí aquilo me marcou também, porque só que eu tô num momento assim de... Como será que as histórias, né, que as narrativas serão recebidas? Porque eu já disparei o livro para vários estados brasileiros, né, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Santa Catarina, vários lugares do Paraná, e foi também para Portugal, para Lina Soares, deve chegar lá agora em setembro, e... Fica assim, né? As pessoas que já estão lendo aqui na cidade, algumas vieram até a gente, né, para buscar o livro, embora o lançamento ainda vá acontecer. Algumas pessoas já estão de posse do livro e já estão me dizendo, eu já tô lendo, hein? Sim, Aí fica naquela expectativa da recepção do livro, né? E aqui, quando a gente traz esse compartilhar com vocês, depois, ontem eu fiquei refletindo, Lucas, depois de tudo que a gente conversou e quando eu finalizei, assim, a gravação do livro, eu pensei que, na verdade, seria interessante usar esse momento aqui, que a gente trouxe o conto aqui pro podcast,
como se fosse um lançamento virtual do livro, sabe? Como se fosse um lançamento virtual, porque eu acho que eu devo isso aos leitores dessas tantas partes do Brasil e até de fora dele, né? Que estão recebendo o livro com a minha dedicatória. Muitas das pessoas que encomendaram o livro são aqui leitores de ouvido, né? Também. Justo. Já foi para só para citar os apoiadores, por exemplo, né? Além da Lina que eu falei, tem Elaine Vieira Ferreira, que já tá recebendo o livro, o Lucas Pereira também lá em Goiás, o Felipe Cronato, a Isabel Araújo Alves, ela fez um vídeo lindo, né, que eu coloquei no meu Instagram também. Então são leitores apoiadores, né, que estão aí com o livro. São mais que leitores que acompanham o podcast aqui, são os apoiadores mesmo. Então, e eu achei também que esse lançamento virtual seria bom para aquelas pessoas que eventualmente não vão conseguir ir no presencial, né? Agora, dia 13 de setembro, que vai ser na biblioteca do Sesc, né? É muito legal porque agora no início de... Até situar isso pro pessoal, né? No início de setembro, como tudo isso começou, no início de agosto, teve a Semana Literária do Sesc Nacional, né? Em todos os Sescs no Brasil todo. E eu fui muito surpreendida porque eu cheguei lá pro primeiro dia e tava sendo como uma das autoras homenageadas da semana, na regional aqui, que a gente tem. E eu fiquei bem impressionada, até fiz esse post, fiquei bem feliz, porque eles fizeram uma escadaria bem grande com vários nomes de autores. O sobrenome, na verdade, com a partícula C no final, igual o verbo reflexivo, né? E tava Pasquince. Então, tipo, é tão grandioso você ver, né, Pasquince. E daí vem o contato com eles, e já tinha ido lá inúmeras vezes como jornalista no passado para fazer entrevistas, cobrir eventos, e daí de repente agora essa grandiosidade literária acontecendo, né? Olha, e a coincidência aí das podas de árvore, começaram a podar, cortar grama aqui nos vizinhos. Então, se tiver ouvir barulho, é de poda de árvore e cortação mesmo, de grama. Agora que eu percebi, eu tava tão emocionada aqui falando que não... Esse também receio de trazer o conto, também é muito diferente você escrever contos, né, e coisas assim mais pessoais do que você escrever um texto jornalístico ou escrever sobre outra pessoa ou uma biografia, né, enfim, quando você traz assim, se você é um bom escritor, né, quando você traz geralmente ficção, você tem muito de você ali, né? Então você se expõe, assim, tipo, é um risco, né, eu vejo como esse risco que você corre ali de às vezes se expor, mesmo que não seja uma história diretamente sua, né? Mas você tá expondo coisas que você conhece sobre a vida, né? E se o texto é bem escrito e o leitor sente isso, você, esse escritor já viveu isso de alguma forma, né? Porque ele descreveu tão bem isso. Então você se expõe um pouco, então eu entendo que o teu receio possa ser também vindo daí, né? Mas não... eu ficcionei, então, essa história. Criei um homem, eu falei, ele tinha que estar nessa faixa dos 70 anos, então eu decidi que ele teria 76 anos, que seria viúvo e que havia desistido de viver. Foi esse o ponto de partida do... Na verdade, ponto de partida, já que aí, só esse ponto que você falou que já viveu, eu vou revelar uma coisa que você não sabe. Tá bom. No alto da nossa rua, né, que se chama Tocantins, num dos morros, que na nossa cidade tem muitas, tem um casarão com 3 enormes vidraças na frente. E um jardim repartido dos 2 lados. Então, é uma casa que sempre chamou a minha atenção e eu ficava olhando pra ela. E daí eu imaginei que tipo de pessoa moraria nessa casa, né? E daí a história veio, né? E isso aconteceu e eu fui pegar ali os meus manuscritos, que inclusive é um caderno muito bonito, feito por uma grande amiga de Belém do Pará, que é a Heloísa Mendonça, né? Também já leitora do Trincas e tudo mais. E lá eu fui buscar. Então, quando que eu comecei a escrever esse conto, que nasceu com outro nome, daí eu nem lembrava disso. O nome inicial que eu tinha dado para esse conto era Memórias Esverdecidas. Já tinha o verde. Sim. E então foi em agosto de 2021. E eu escrevi a maior parte desse conto em 2 sentadas, né? Então, revelando aqui um pouquinho essa matéria de carpintaria desse próprio conto. Eu até mostrei pra você, né? Você se recorda. Tem uma primeira parte do conto, tem uma poesia no meio, e 3 dias depois tem a parte final do conto. Claro que eu trabalhei tudo isso manuscrito, né?
Claro que na hora que eu fui digitar, né, trazer para o computador, eu mudei bastante coisa, eu acrescentei, eu melhorei, eu lapidei bastante o texto. Tanto é que a versão que você leu, o nome enfim, falecida, amada desse viúvo era outro, lembra? Otília. Era Otília. Então depois eu mudei para Adele, que significa o quê, Lucas? Boa pergunta. É a cantora britânica? Não. Tira essa vogal tônica, nessa vogal forte de Adele, a dele. Então era a mulher dele, né? Então eu pensei, tem que mudar o nome dessa mulher, e então veio depois dessa leitura, assim, com lapidações. Eu acho que enquanto a gente não manda o livro para a editora e vem assim escrito prova final, você pode mudar alguma coisa. É verdade. Tá sempre aperfeiçoando. Eu tenho uma certa predileção, Lucas, e quem lê o Verde vai perceber, que eu trabalho bastante com personagens mais idosos, assim. Sim, essa linha mestra que eu ia comentar, assim, que encontra em muitos textos da Diana, que é esse trato com a terceira idade, né? E aqui também tem, assim, observações bem minuciosas, né? Uma delas, claro, nem todo idoso é assim, mas a gente vê muito acontecer do idoso e chegando no final da vida e meio que se tornando aquela criança de volta, né? Tendo alguns trejeitos de criança, assim. Uhum. Então essa dele ver na cortina a menina sorrindo, ele se assustar, ficar meio com vergonha. Uhum. Tipo, e eu achei essa observação bem interessante. Claro, tem... com alguns idosos acontece isso, né? Mas de você começar as pessoas até tratarem um pouco como criança, né? E, enfim, então isso nesse conto eu também observei, que achei bem interessante, um detalhe bem específico, né? Ao mesmo tempo eu queria um personagem independente, porque ele bastava coisas, né? Pra ele mesmo, né? Porque ele pegava a cada 15 dias o seu carro e saía para pegar seus itens básicos de necessidade. É como se a sua casa fosse um bunker, né? E ele precisasse, a cada 15 dias, fizesse chuva ou sol, sair para se municiar do mínimo necessário para sobreviver, né? Então ele tinha que ter essa autonomia. Apesar de ser um personagem em si mesmado, emagrecido, fechado em si mesmo, né? Ele tem essa pequena pegada com o mundo externo, e daí vem essa questão que a gente tem hoje, né? Nas cidades maiores, você vai no supermercado e você faz tudo sozinho, né? Você não precisa de um atendente. E é justamente isso, ele não queria conversa com ninguém, até receber esse pacotinho de doces assinados pela menininha. Uhum. O que eu queria destacar é que esse livro, uma das primeiras leitoras dele foi a escritora Maria Valéria Rezende, o que muito me emocionou e me felicitou. Sim, a Maria Valéria Rezende é uma das maiores escritoras vivas aí do Brasil, né? E ela já teve aqui no Leitura de Ouvido, inclusive, com o conto Lamento para Harpa e Tuba, né, que é bem emocionante também. Que tá no livro Modo de Apanhar Pássaros à Mão. Isso, ela já ganhou Jabuti, é uma escritora super premiada. E ela que fez a orelha, né, do livro. Será que eu leio a orelha? Você lê? Pode ser, eu acho legal, né, a versão... a versão dela. Que é melhor outra pessoa falar sobre você do que você mesma. Sim, então, na verdade dava pra gente falar, compra o livro, daí você vai ler. Mas a gente não tá aqui querendo ser mercenário, até porque pra você ganhar dinheiro vendendo livros, você tem que ser J.K. Rowling. Então, a gente traz aqui, se você estiver interessado em comprar, depois a gente fala como. Se você não quer esperar, pode descer na descrição que já vai ter a forma aí de você comprar o Verde Amadurecido. Mas a Maria Valéria escreveu assim: existe fronteira clara entre nossa percepção e a imaginação, ou entre esta e a memória? Certamente não. Cada um de nós enxerga a seu modo a mesma cena, presente ou passada, preenche com a imaginação, alimentada por nossos desejos, experiências e medos. As lacunas deixadas por nossos limitados 5 sentidos. É isso que torna o diálogo entre sujeito tão necessário para que a nossa compreensão do mundo e de nós mesmos se amplie. Enriqueça-se com a exploração das infinitas possibilidades do humano. É isso que torna a literatura oral ou escrita tão indispensável para a vida. É justamente o que a Diana Pasquim explora, nesses contos que transitam pela permeável e vaga fronteira entre concretude e imaginação.
com bela sucessão de imagens, riquíssimo vocabulário, inventivas metáforas que nos ajudam a expandir nossa própria imaginação. Mergulhe nessas páginas, você que aqui me lê, e sairá com a sua visão de si mesmo, dos outros e do nosso mundo humano muito mais rica e aberta para o novo. Ela mencionou essa transição entre mundos, né? Uhum. E não tem muito nesse conto de hoje, né? Como não? Você ouviu direito? Eu tô falando mais num sentido místico, assim. Mas olha, eu quis um final meio fantástico pra esse conto. Porque em outros tem mais isso, né? Tá. Essa coisa... como é que é o termo? Não é fantasia, mas tem algumas coisas, assim, que lembra até realismo mágico, ou, né, o insólito. Então ele tem outros contos, e esse aqui eu digo que ele é mais com os pés na realidade, assim, né? Uhum. Então ela falou ali sobre essas transições de mundo, e talvez ela tenha falado sobre isso, né? Uhum. Nesses outros contos. Que tá presente também. Mas eu quis esse final, assim, meio transcendental, né? Porque, na verdade, ele... Quando é possível ele ter enxergado a Adele, sabe? Tipo, pra um Hellis mortal. Né? Então, tudo isso, né? Entre as 3 crianças, ao mesmo tempo em que os 3 galhos estão caindo. Né? Outra coisa que eu achei bem interessante é a história se desenrolando na descrição do protagonista, né? Então, a gente tem a maioria ali do texto sendo a descrição da vida dele como né? Naquele momento. E essa descrição, ela se entrelaça com a história. Então, eu achei bem interessante isso, porque geralmente o que a gente vê é tendo aquele parágrafo que descreve o personagem, né? Ele era assim, assim, assado. E daí parte para a história. E aqui a gente tem a descrição dos costumes dele, do que ele fazia no dia a dia, e se entrelaçando junto com o plot ali, né? Do que vai acontecer. Legal você falar isso. Bem interessante. É uma das artimanhas do storytelling. Eu queria... Bom, não vou ficar falando muito da minha biografia em si, você que tá aqui todas as semanas já conhece esse trabalho, né? Mas talvez alguns fatos seja interessante destacar, assim, já que a gente tá falando de eu sou a autora da vez. Mas para quem não sabe, eu tenho formação acadêmica nas áreas de comunicação social com habilitação em jornalismo. Em julho desse ano fez 20 anos que eu me formei jornalista. E eu sou licenciada em Letras Português e Literaturas em Língua Portuguesa pela UFSC. Nessa área eu tenho mestrado em Letras na Federal Tecnológica do Paraná. E a minha linha de pesquisa é Literatura, Sociedade e Interartes. Então fecha muito com esse trabalho que a gente faz aqui todas as semanas, acho que a gente nunca falou isso aqui no Leitura de Ouvido. Então... quando a gente traz o texto da Dai também não é... eu fiz um conto que eu escrevi, né? E tive essa ideia, vamos colocar ali. Então, a Dai é escritora há muito tempo. E o podcast aqui surgiu muito depois, né? Então, a gente traz com essa bagagem. Sabe, né? Como que o podcast surgiu? Como professora de literatura de várias turmas de 9º ano, lá em 2012, o embrião do Leitura, se você não sabe ainda, gente. Eu tinha 5 turmas de 9º ano, trabalhava o mesmo conto com aquelas 5 turmas e você tem que ler o texto em sala. Eu sempre penso isso. O aluno tem que ter contato com o texto. Não, a gente não pode entrar como professora só dando análise do texto. Tem aquele aluno que foi em casa e leu, tem o preguiçoso que não leu e não vai aprender nada. Então o Lucas me olhou e falou, Dai, vamos gravar esse texto. Daí você solta, né, na sala. Eu tinha uma... Não, você falou pra gente gravar. Eu falei? Você queria gravar o texto daquela autora brasileira. A moça tecelana Marina Colasanti. A Maria Colasanti. E daí, pra você soltar nas aulas, sempre precisa ficar lendo o texto toda a aula, né? Daí você gravou. A gente já tinha produtora, já tinha os equipamentos. E eu ia só editar, né? Só que daí eu coloquei trilha sonora, coloquei barulhinho aqui e ali. Ele fez os efeitos, Fiz o episódio do Leitura de Ouvido, como se fosse.
E daí você usou nas aulas e tal, e daí você colocou no SoundCloud. Num reino tão distante. Onde rappers são descobertos, mas era o SoundCloud. E daí um dia começava a vir notificação, né, no e-mail de pessoas que davam like, que comentavam, daí a gente foi lá ver e tinha bastante views. Bastante pessoas tinham ouvido esse episódio não, esse áudio que a gente colocou lá, né? E daí que veio a ideia de, vamos fazer mais contos assim, então. Vamos fazer um podcast? O Lucas já ouvia podcast há anos. E o lance de a gente fazer muito domínio público é justamente porque a gente, de repente aqui no Leitura a gente vai pegar um texto, vai pegar Harry Potter e começar a ler. Pô, a autora tá precisando de dinheiro, né? Não, tô brincando. A autora tá viva, é uma obra moderna, não tem nada a ver a gente ficar lendo o texto dos outros, assim, né? E meio que levando esse crédito. Então a gente escolheu... Como muita gente faz. Então, tem muito podcast aí que é assim. Então a gente resolveu pegar textos de domínio público, até porque as pessoas precisam saber mais sobre esses autores, né? E descobrirem eles de uma forma diferente, moderna, né, que é a forma do podcast. Então, muitas pessoas descobrem autores através do nosso podcast por causa dessa nossa escolha de fazer domínio público. E, ao mesmo tempo, a minha alma de pesquisadora pede, assim, sabe, para trazer alguns textos à luz que muitas vezes, né, na minha carreira acadêmica eu vi isso. Nossa, nunca tinha ouvido falar em Maria Firmina dos Reis, como assim? Olha essa autora, sensacional, né? Então, a gente vai alinhavando, né, e já é a 5ª temporada, hoje foi o episódio 232, e ter essa oportunidade como pesquisadora autônoma também de estar trazendo aqui, né, essa pesquisa, esse estudo, colocar à luz textos assim totalmente esquecidos ou que fundamentaram muitos outros depois para a gente compreender a própria literatura brasileira ou para compreender melhor o mundo, né? Verdade. Os fatos históricos, lança à luz a tanta coisa, então é isso que nos motiva. E os autores brasileiros, eles são muito de alto nível mundial. Sim. E eu acredito que até se você pegar um Machado de Assis, ele tinha que estar lá no topo, conhecido pelo mundo inteiro, né? Eu sei que ele é muito conhecido lá fora também, com certeza. Só que se você pegar perto de outro autor, como, sei lá, Edgar Allan Poe, enfim, você vê que muitas pessoas lá fora não conhecem o Machado de Assis tão bem assim. Então, eu ainda tô esperando quando chegar essa fase de que mais autores brasileiros vão ser altamente reconhecidos lá fora. Né? Isso é muito legal. Então, o nosso padrinho, Milton Ratum, por exemplo, né? Ele tem inúmeras traduções fora do Brasil, mas às vezes em território nacional... Às vezes você pergunta, já leu o Milton Ratum? Eu já ouvi falar, mas eu não li ainda, né? Então esse tipo de coisa ainda acontece muito, né? Também hoje a gente tem uma oferta imensa, né, de literatura contemporânea. E nem que você tente, você vai conseguir ler tudo que existe ou que te interesse, né? Mas... o que se eu puder resumir um pouquinho assim da minha história, dizer que meu propósito é contar histórias, seja as que eu escrevi, né, escrevendo-as mesmo, seja as que eu interpretei aqui no Leitura de Ouvido. E dizer também que eu sou palestrante e conferencista em produção textual e na arte de contar histórias, né, que é o storytelling. Por isso que eu criei o Desenrole Seu Storytelling, é o curso que a gente vem falando aqui há algumas semanas, porque eu acredito que toda pessoa pode criar boas histórias, fundamentado de que são elementos ligados aos elementos da natureza, né? É uma ferramenta ligada aos elementos da natureza, portanto, a sobrevivência emocional do ser humano e o desenvolvimento da humanidade. Então hoje... Então, até a última semana do cupom LDO50, eu deixei ele ativo até 7 de setembro. Né? Tá. Então aí, hoje você teve uma prova de que a Day é boa no storytelling, né? Teve aí o conto dela. E tem o curso Desenrola Seu Storytelling, que ensina justamente isso, e a gente oferece um cupom de 50% de desconto para os nossos leitores de ouvido aí. Então desce na descrição que tá ali o cupom, o cupom é LDO50, e você pode pegar pela metade do preço aí o curso. Então, se você quer comprar o Verde Amadurecido autografado, dá pra falar que vai ser autografado ainda, né? Então vai ser a cópia autografada pela Dayana.
É só você ir aí na descrição que vai estar o nosso e-mail, mas eu vou falar aqui da mesma forma, que é leituradeouvido@gmail.com. Manda uma mensagem para esse e-mail falando que você quer o Verde Amadurecido, a sua cópia, que daí a gente entra em contato para pegar o teu endereço, enfim. O valor é... R$50. Isso. Mas o frete módico para qualquer lugar do Brasil fica em torno de R$10. É R$8,95 para os lugares mais próximos. Então... R$8,95 eu já tô passando. Então, baratinho o livro e tá chegando bem rápido, né? Sim, para algumas pessoas, eu havia postado na segunda, né? Tipo, quarta, quinta-feira já tinha chego. E é 16 dias úteis esse sistema de envio pelos correios, que é o módico, né? Que é um sistema só para mandar livro mesmo. Se você não conhece, use. Então o livro vai custar ali por volta de R$60. Então, tá aí na descrição o nosso e-mail, que é leituradeouvido@gmail.com. Manda uma mensagem que a gente te envia o livro. Eu quero falar da Literalux, que oferece esse episódio, que fez aniversário dia 25 de junho e tá nesse momento com uma chamada aberta para edital. Na ocasião do aniversário, a Literalux mudou de nome, que era Penalux, né? Então o Trincas saiu como Penalux. Trincas é o outro livro da Day. Que poesias. É o livro de poesias. E agora ela se transmutou como Literalux, mas em termos práticos pouca coisa mudou. É a mesma editora, com a mesma equipe, e é norteada pela mesma proposta e os selos editoriais. Na capa do verde você vai ver um castiçal muito legal, que é o que simboliza os contos da Literalux. Isso. E esse compromisso com a qualidade das edições, eu gostaria realmente de evidenciar, porque até eu recebi um dos feedbacks que eu recebi, né? Falando do toque aveludado ao passar a mão pela capa, né? É um livro muito bem acabado. É muito gostoso segurar o livro, ele tem um peso legal, enfim... A fonte é bonita. A fonte é bonita, é gostosa de ler, é um capricho do começo ao fim, porque o slogan, o mantra da Literalux é que livros iluminam, e iluminam mesmo, você passa bons momentos, né, com os livros publicados por eles. É uma editora independente, mas olha, que vem há mais 12 anos, que é a idade que tem hoje, né, que completou em junho. E se você é autor ou autor, né, quer também fazer parte da história da Literalux, escreva para literaluxeditora@gmail.com para saber como enviar o seu original. Tá aí na descrição também o e-mail deles, é literaluxeditora, esse litera com 2 T's, @gmail.com. E Lux é com X no final, né? Isso, mas tá aí na descrição o e-mail, se você precisar. E o nosso podcast aqui, ele é financiado pelos nossos apoiadores, a gente falou deles brevemente antes. Então, se você quer ser um apoiador do Leitura de Ouvido, basta entrar em apoia.se/leitura de ouvido ou mandar um pix para a chave leituradeouvido@gmail.com. Dessas duas formas, você recebe recompensas. Uma delas, o seu nome vem parar aqui nos nossos créditos finais como produtores executivos. A gente fala o nome de todos os nossos apoiadores todo episódio. E também você recebe estudo aprofundado de cada obra que a gente traz na semana. Então, na sexta-feira, que é o dia de publicação do podcast, os nossos apoiadores recebem em primeira mão ali o episódio, junto com todo o estudo que a gente faz das obras, que a gente, né, eu falei no coletivo, mas na verdade é a Dayana que faz o estudo. E você recebe no seu e-mail muito mais... recebe a arte de capa que o Lucas faz. Recebe a arte de capa que eu também faço, né? E esse estudo é muita coisa que a gente não fala aqui no podcast. Então, se a gente traz um texto, por exemplo, da Virginia Woolf, lá vai várias coisas, inclusive sobre a vida dela e sobre o conto que a gente trouxe naquele momento, para todos os nossos apoiadores. Então, essas são as recompensas, além de descontos, né, eventuais que a gente tem nas coisas, nos nossos produtos que a gente oferece para os leitores de ouvido. Por exemplo, se alguém comprar o Desenrola Seu Storytelling no preço integral, ganha o Verde Amadurecido. Então se você ir lá no link do curso da Dai e comprar sem usar o cupom LDO50, você já ganha o livro, né? Porque o curso ele já tem um valor bem acessível. E entra como apoiador, né? Isso, vai entrar como apoiador. O valor do curso integral é 547. Com o cupom você vai pagar 200 e alguma coisa. Isso, e é um curso super completo. E super acessível. Sim, acessível, sim, muito legal. Eu fiz e recomendo. Na verdade, eu filmei o curso e editei. Ele é o produtor e diretor do curso, gente. Então. Ele me fez gravar cada aula num lugar diferente. Não fica numa sala só. Com uma iluminação diferente, não tem monotonia. Sim, vai ao ar livre,
volta pro estúdio. Eu gravei descalço na frente de uma cachoeira, gente. Então cada vídeo ele tem a ver, ele tá sendo filmado assim no local que tem a ver com o assunto, né? Então ele é bem dinâmico, Passei no meio do rio. Não é aquele curso que te cansa e no final você vai ser um ótimo contador de histórias. E os nossos apoiadores são eles: Aguinaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Ancli Lima, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Ana Novaes, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Dan, Cláudia Lubi, Cristiane Costa Cruz, do canal Inteligentes Demais, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, Diego Massa Ferreira Parente, Eduarda Quartim, Elaine Vieira Ferreira, Ellen Carvalho, Evandro Benck, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Karine Pacheco, Leandra e Abel Borges, Lina Soares, Luciana Botelho Pacheco, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marcos Vinícius, Maria Lúcia Rick Bardi, Maria José de Oliveira Lima Félix, Marilu Lourenço Rosas, Maristela Prado, Matheus Simon Brum, Miriam Zelmi Cartes, Mônica Tocárnia, Nariel Arruda Borba, Nazareno Nascimento Félix, Paulo José Pereira de Rezende, Harmona Frais Yachitsky, Sandra Cavalcante, Sérgio Juarez Rico da Luz, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Wagner Lúcia Alves, Zenilda Ribeiro da Silva. Valeu aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Você pode deixar o seu comentário embaixo do que você achou do texto Resistência em Musgo, do livro Verde Amadurecido, da Diana Pasquim. Então tem o espaço aí pra você comentar embaixo. A gente geralmente não fala isso, mas é bem legal também ver os seus comentários. Agora o Spotify liberou isso de comentário, então dá pra escrever ali, a gente só aprova ou te responde do comentário, a gente tem essa interação. Eu quero falar mais duas coisas. Uma, que no lançamento presencial, gente, o Lucas tá levando a exposição de ilustrações do Leitura de Ouvido. Uma exposição literária que ele vai abrir, vai inaugurar no dia do lançamento do Verde, 13 de setembro, aqui na nossa cidade. Então ele tá fazendo uma curadoria das artes de capa, as que ele mais... E vai estar instalando a exposição, vai ser bem legal, vai ficar por alguns dias, algumas semanas ali disponível para ser visitada no Sesc Pato Branco. Então eu tô orgulhosa de você também, porque as artes de capa são um desafio muito legal, né? Toda semana você lança o seu olhar, faz essa adaptação da obra literária e cria essa imagem para ilustrar o nosso texto. Sim, então na minha vida profissional, eu sou ilustrador, né? E então eu empresto dessa habilidade aqui para fazer as artes de capa do Leitura de Ouvido. E para ter a ver assim, com o lançamento do livro, eu vou trazer justamente ilustrações literárias, né, que eu fiz para episódios aqui. Vou escolher, claro, as que eu gosto mais e fazer a exposição ali. E só mais 3 coisas. Você falou 2. É que eu lembrei de uma terceira. Vou ter que deixar pra semana que vem a terceira. Não, é que é bem importante, gente. O Sesc, que é onde a gente tá lançando o livro e fazendo essa exposição, tá com uma campanha nacional de doação de livros pro Rio Grande do Sul. A gente tá engajado na campanha também. Você pode levar livros para doação. Eles estão reconstruindo as bibliotecas do Rio Grande do Sul, que é o nosso estado vizinho, que foi destruído pelas chuvas, né? Você deve se lembrar das notícias. Então, a gente está pedindo pro pessoal fazer essas doações, né? Levar livros que tem aí encalhado em casa e ajudar a gente a dar essa alavancada literária pro Rio Grande do Sul, que no nosso caso é um estado vizinho, né? E só, eu queria revelar 2 coisas sobre mim que eu não falei ainda. Sim. Qual o seu signo? Não. Uma é que nesse momento, gente, eu tô escrevendo um romance. O título provisório é A Terceira Maria. Deve sair em 2025. Eu me comprometo a terminar. Mas eu tô me coçando a publicar outro livro já, que tá quase pronto, Lucas. Você não sabe disso. Não, é que eu fiz uma reunião dos textos, jornalismo literário mesmo. Que eu tenha... Na minha atuação como jornalista, nos 20 anos, ali tem alguns, assim, que são as minhas pérolas, assim, que eu gosto muito. E eu pensei em atualizar, assim, o antes e depois. Várias pessoas que estão nessas histórias já morreram, né? Tiveram outros destinos, mudaram de cidade. E são histórias que se desdobraram, né? Seria um livro, assim, para rememorar, sabe? Dar um refreshing nessas memórias. E é um livro de jornalismo literário mesmo, que eu tenho na manga aqui, que você nem sabia. Tá bom, vamos esperar. Então, quem sabe saia. Isso aí. E a gente vê na próxima leitura. Direção e narração, Diana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piaseschi. Produção, Roca Studios.
Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.